Imagina descobrir que o herói número 1 da classe A, na verdade, não é humano. E pior, ele é literalmente um monstro que só consegue viver como herói porque sua aparência enganou o mundo inteiro. Pois é, galera. Os capítulos 211 e 212 de One Punch Man revelaram uma das verdades mais bizarras e, ao mesmo tempo, mais tristes de toda a obra. Hoje a gente vai analisar juntos como o Amai Mask, o herói popstar e modelo de perfeição heróica, esconde um segredo obscuro. Ele é um monstro que vive numa eterna guerra contra si mesmo. E claro, no meio disso tudo, quem tá no olho do furacão é o careca mais poderoso de todos os tempos, Saitama. Então, se prepara, porque a análise de hoje vai trazer mistério, reflexões sobre o que é ser herói e, como sempre, um pouquinho de zoeira com o nosso careca favorito. O capítulo 211 começa de forma até engraçada. O Amai Mask praticamente sequestra o Saitama para dar uma aula de marketing. Sim, você ouviu certo. O herói popstar decide ensinar o careca como se tornar famoso. Imagem pública, fãs, viralidade, branding pessoal. Tudo isso enquanto o Saitama só queria almoçar em paz. E como se não bastasse, o Amai faz o Saitama assinar um contrato cheio de cláusulas absurdas, incluindo uma multa caso ele não conclua esse treinamento de imagem. Para piorar, ele até contratou profissionais, tipo um cabeleireiro, para cuidar do Saitama. E aí fica a pergunta: o que exatamente você faz com um careca reluzente como ele? Mas é aí que entra o contraste genial. Enquanto o Amai insiste que imagem é tudo, Saitama manda na lata que isso não tem nada a ver com heroísmo. E aqui já começa o mistério. Por que Amai Mask insiste tanto nessa ideia de perfeição estética? A resposta vem dentro da roda gigante do parque de diversões, quando o Amai decide abrir o jogo. E o que ele conta é, ao mesmo tempo, trágico e revelador. Antes de ser o ídolo que todos conhecem, Amai Mask era feio, muito feio. E isso o deixava com um complexo de inferioridade gigantesco. Mesmo quando praticava boas ações, ninguém ligava para ele. É como se a aparência tivesse apagado completamente a existência dele. E aí entra o detalhe mais sombrio. Essa autoaversão foi tão intensa que ele acabou sofrendo o que o Dr. Genos explicou lá atrás no mangá, a monstrificação. Assim como outros personagens que se transformaram em monstros por causa de obsessões ou emoções negativas, o Amai foi consumido pela própria rejeição à feiura. Só que no caso dele, o poder do monstro foi exatamente o oposto. Ele se tornou bonito. A monstruosidade dele é a beleza perfeita. Isso explica por que o rosto dele muda tantas vezes. Não é maquiagem, não é cirurgia, nem harmonização facial. É literalmente um poder monstruoso que mantém sua aparência. E aqui vem a tragédia. Apesar de ser idolatrado como o herói mais popular, Amai sabe que não é mais humano. Ele é um monstro disfarçado. E por isso, segundo ele, jamais poderá ser o verdadeiro herói supremo. No capítulo 212, essa confissão ganha ainda mais peso. O Amai explica que a beleza que conquistou virou uma prisão. Primeiro, ela deu a ele fama e reconhecimento. Mas, depois o fez cair na mesma armadilha que ele criticava. Ele começou a valorizar apenas os belos, assim como antes as pessoas o rejeitavam por ser feio. E para piorar, a monstruosidade traz efeitos colaterais perigosos, impulsos violentos crescentes. E quem acompanha a obra sabe que isso é verdade. Várias vezes no mangá, vimos Amai considerar matar humanos. Ele quase atacou os Zombiemen, os mercenários controlados, seus próprios colegas da associação e até um grupo de ídolos que ameaçavam sua posição no estrelato. Ou seja, ele está à beira de perder completamente a humanidade. E é por isso que ele insiste tanto em encontrar um sucessor, alguém que possa carregar a ideia de herói ideal quando ele não conseguir mais se controlar. E adivinha quem? Ele escolheu o nosso careca que ignora contratos e só pensa em jogar videogame com o King. Só que Saitama, sendo Saitama, responde a todo esse drama existencial com comentários aleatórios. E quando o Amai tenta insistir na proposta, dizendo que Saitama pode ser o herói mais popular do mundo, o careca responde que isso soa como ser uma marionete. E aí ele solta a frase que mata qualquer argumento. O herói ideal não deveria se preocupar com a opinião dos outros. O verdadeiro herói faz o que é certo quando ninguém está olhando. Essa é a essência de Saitama. Ele não precisa de fama, nem de reconhecimento. Ele já é o herói supremo, justamente porque não busca recompensa nenhuma. E isso quebra o Amai. Porque no fundo, ele sabe que o careca está certo.
O encontro poderia ter terminado em tragédia, porque o Amai quase perde o controle. Mas Saitama, fiel à sua lógica, simplesmente pula da roda gigante porque tinha um compromisso urgente com o King: jogar videogame. E é hilário pensar que no meio de toda essa discussão sobre o destino da humanidade, o careca dá no pé porque tem que jogar no modo cooperativo. Só que aí o mangá entrega o próximo gancho. O Amai Mask, sozinho, se depara com um palhaço enlouquecido atacando pessoas no parque. E sem esforço algum, ele destroça o inimigo, mostrando mais uma vez a brutalidade que esconde atrás da imagem perfeita. E é assim que termina o capítulo 212. Com o herói popstar que não é humano, cada vez mais perto de perder o controle. Esses dois capítulos mudam completamente a forma como vemos o Amai Mask. Ele não é só um herói vaidoso. Ele é um monstro tentando desesperadamente manter uma fachada de humanidade, enquanto sabe que, a qualquer momento, pode perder tudo. E é justamente esse contraste com o Saitama que torna a história tão poderosa. De um lado, temos o herói que vive da imagem, mas que é corroído por dentro. Do outro, temos o careca que não liga pra nada disso, mas que encarna sem perceber a essência mais pura do heroísmo. E eu deixo uma pergunta no ar pra vocês. Será que o Amai Mask vai conseguir resistir à própria monstruosidade? Ou será que em algum momento ele vai cruzar a linha e se tornar inimigo da humanidade? E aí, galera, curtiu essa análise? Se sim, já sabe, dá um soco mortalmente sério no botão do like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, nerds! Até a próxima! E não se esquece, verdadeiro herói é quem faz o certo mesmo quando ninguém tá olhando.